Boa noite! A Globo avalia as primeiras manifestações dos grupos de discussão sobre Vale Tudo e a resposta traz algumas percepções já confirmadas pelo público. O público gosta mais dos vilões do que efetivamente dos mocinhos. Isso é um problema? Há como resolver isso pela estratégia da trama já existir e principalmente o fim da novela já ter ali cada personagem num caminho que precisa passar? É isso que vamos falar, aliados também ao assunto do tributo a Francisco Cuoco, também o momento do SBT, não é? Cancelando Eternamente Apaixonados depois de uma semana e ainda repercussões das séries brasileiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje é sábado, 14 de junho de 2025 e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Vale Tudo segue gerando muito debate, tanto nas redes sociais quanto também entre as pessoas que assistem e comentam pessoalmente. Eu me incluo nessa lista de pessoas que comentam muito pouco no Twitter, mas comentam muito pessoalmente com outras pessoas. De uma forma geral, eu sigo gostando muito da novela, principalmente pelo fato de não ter assistido na íntegra a versão de 88. Conheço as cenas mais icônicas, a trama central de cada um dos personagens naquela época, mas estou usufruindo da novela como se fosse a primeira vez, ou melhor, sendo a primeira vez que estou assistindo. Então, nesse sentido, eu consigo compreender a qualidade que a novela tem, mesmo com todos os cortes e adaptações que a Manuela Dias vem fazendo nesse sentido. Ainda assim, a minha crítica eventual aqui é como a Manuela Dias vai conseguir, a partir do momento em que ela humaniza tanto seus vilões, fazer com que eles sejam vistos com asco e ojeriza por parte do público de casa. Esse é o desafio, essa é a grande questão para mim da Manuela Dias. Afinal de contas, em 88 nós tínhamos um Marco Aurélio asqueroso, vivido por Reginaldo Faria. Uma Odete Roitman, ainda mais asquerosa, vivida por Beatriz Segal. Uma Maria de Fátima totalmente inescrupulosa, vivida pela Glória Pires. E agora a gente tem nuances nesses personagens que acabam, parece, por parte do público, perdoando várias falhas que eles têm por ali. A começar por cada um deles, para a gente passar por aqui, eu diria que Maria de Fátima, da Bela Campos, é uma personagem que o público de discussão, o grupo de discussão da Globo entendeu muito bem ali o que acontecia, porque há um hate, às vezes desproporcional, eventualmente uma crítica justa também para algumas atuações, mas há um hate desproporcional em cima da Bela Campos com relação à atuação pela Maria de Fátima, e de novo, porque eu digo, não é uma questão que é exclusiva da Bela Campos, é uma questão que passa pelo texto da Manuela Dias, fazendo uma Maria de Fátima diferente daquela de 88. E nesse sentido, a pesquisa, o grupo de discussão que a Globo colocou ali para falar sobre Vale Tudo, deu a entender que Maria de Fátima é uma das personagens mais aclamadas ali entre essas pessoas que assistem televisão e que foram consultadas pelos núcleos de discussão ali da Globo. Maria de Fátima é uma das que mais apareceu ali como uma personagem admirada em alguns pontos pelas pessoas do grupo de discussão. Para mim, a Maria de Fátima da Bela Campos, de novo, ela tem ali, de certa forma, a crueza de uma intérprete que está no mercado audiovisual há 4 anos, mas que fez para mim a muda de Pantanal excepcionalmente, foi espetacular a maneira com que ela se transformou naquela personagem ali, com que ela trouxe aquela proximidade com a Juma, então ali eu já passei a admirar muito o trabalho da Bela Campos. Acho que a Jennifer Dayane de Vai na Fé era um pouco mais mamão com açúcar, assim, água com açúcar, assim, era um pouco mais linear demais, e aí muita gente viu essa crítica como ponto principal para Bela Campos dentro de Vale Tudo. Ela sofreu muito com isso no início, mas eu acho que a Maria de Fátima ela consegue causar um ranço em mim como telespectador que é importante para a personagem ali. Para a personagem, ela me causa um ranço pela função inescrupulosa, assim, de torturar os dados para parecer estar certa.
né? Então a maneira com que ela atrai a Solange, a maneira com que ela manipula o próprio César, o próprio Afonso também, né, traz pra gente essa percepção de que, de fato, pra mim, a Maria de Fátima é vilã. Pra mim isso tá colocado, isso está posto. Em atuações melhores ou não da Bela Campos, pra mim é claro que a Maria de Fátima é uma personagem que é a vilã da novela, uma das grandes vilãs da novela. Em 88, o grande vilão, acho que da novela, de uma maneira geral, era o Odete Roitman, claro, mas o Marco Aurélio do Reginaldo Faria era absolutamente asqueroso. Era uma figura que até gostava do filho e tal, era um atenuante, mas até a página 2, né? Não se importava com absolutamente ninguém. É extremamente preconceituoso, como o Marco Aurélio era mais no início da novela, né? Tinha essa coisa de estar sempre de olho numa forma de levar vantagem sobre as coisas, como esse Marco Aurélio também faz, só que a suavização que acontece para o personagem do Alexandre Nero, para mim ela traz um verniz que faz o público perdoar ele de muita coisa. O amor que ele sente pela Sarita, por exemplo, que é uma personagem que não existia na novela original, o amor que ele sente por ela ali, que é um amor puro pela menina, né? Um amor pelo filho, da mesma forma, ele sente a Sarita quase como filha dele já. Tanto que a proposta que ele faz para a Leila, para tentar adotar a Sarita, por mais absurda que seja, afinal de contas, ela tem casa, ela tem duas mães, ela tem ali uma função muito forte, porque é por amor que ele quer adotar essa criança. Não é uma manipulação para acontecer determinada coisa, é por amor que ele quer fazer isso. Então, gera essa discussão, gera essa cisão, porque se fosse por algum motivo mais torpe, um motivo mais vazio, aí sim, eu acho que daria para comprar mais esse barulho do Marco Aurélio. Mas, nesse aspecto, fica um equilíbrio ali, entre o que ele quer, e ele vai atrás de qualquer coisa que ele quer, ambicioso, e não liga muito pro que as pessoas estão pensando, não tem um grande senso de moral e de correção, isso a gente já sabe, o personagem tem. Agora, é uma movimentação que ele faz porque, na cabeça dele, na disfuncionalidade dele, ele ama aquela menina e quer ampará-la, achando que a Laís não vai conseguir ampará-la sozinha. Então, vejam que, ainda que de uma maneira torta, parece que o Marco Aurélio quer o melhor para a menina. Então, em alguns momentos, a conexão que ele tem com o filho, a conversa sensível que ele teve com a Heleninha, né? A maneira com que ele assume a Leila rapidamente ali, nesse contexto. Esse vídeo aqui, essa opinião aqui também está embasada no vídeo do Coisas de TV, que fala sobre essa questão dos vilões da novela serem tão amados, mas principalmente pela questão de que, em 88, o Marco Aurélio se apaixona pela Leila depois, porque ele fica com ela para fazer raiva para o Renato, para dar um troco no Renato, porque ele tá com raiva do Renato. E não é uma aproximação natural, como acontece nesse caso. Para mim, ali estão algumas suavizações que a Manuela Dias faz e que fazem com que o personagem não passe por arcos dramáticos e por situações ali que determinem com clareza de detalhes que este personagem é um vilão. Então, a maneira com que o Marco Aurélio ele trata a Leila, pelo menos nesse primeiro momento, né? A maneira com que ele tem a conexão com o filho, de querer ver o filho sempre bem, a maneira com que ele traz alguns outros detalhes na movimentação da vida dele, e a própria questão com a Sarita especificamente, para mim, suavizam demais o que o Marco Aurélio deveria ser para que o rumo da história tome o curso que teve em 88, que eu imagino que é algo que deveria ser feito, né? Mas, de uma forma geral, o Marco Aurélio teve momentos lá no início que eram os momentos do Marco Aurélio vilão. Ponto. Suavizou-se muito no decorrer do tempo. Acho isso um problema. E aí nós temos a Odete Roitman. Eu acho que a Odete da Débora, de novo, é uma Odete com várias consciências e sem preconceitos que a Odete de Beatriz Segal tinha, né? Muito claramente isso. E eu acho que isso tira o peso dramatúrgico da personagem, da gente criar aquele asco, aquele ranço dela, que até hoje não veio com a Odete Roitman. Tem alguns pontos que eu acho que a Manuela acertou. Talvez tenha acertado. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para entender.
A situação do Leonardo, por exemplo, que na outra versão tinha de fato morrido, e nessa versão a gente já percebeu que a Odete esconde ele, ali eu acho que pega um pouco mais. Ali tem aquele ranço que a gente precisa sentir de Odete Roitman. Agora, a maneira com que ela fala sobre os filhos, ela fala sobre encaminhar os filhos. Na maneira torta dela, ela quer manipular tudo para encaminhar os filhos. Só que a gente não vê, o Afonso foi esvaziado em muitos pontos, a Heleninha foi esvaziada em muitos pontos, e a gente não vê essa complexidade da relação que existia entre Heleninha, Afonso e Odete em 88 agora. Então, em muitos momentos, tanto Afonso quanto Heleninha parecem filhos mimados que querem a atenção da mãe e que querem chamar a atenção a qualquer custo. E isso às vezes irrita o telespectador, né? Então, a Odete Roitman de Beatriz Segal, a essa altura, já tinha menosprezado a Heleninha ao máximo. Já tinha influenciado e manipulado o Afonso ao máximo também. Esses esvaziamentos, para mim, dos dois personagens fazem com que a gente sinta eles dois como chatos. Isso é um problema. Isso é um problema. A Odete Roitman não era uma vilã que a gente amava odiar. A Odete Roitman não era uma Nazaré, não era uma Carminha, que eram engraçadas também. A Odete Roitman era o puro suco do elitismo, assim mesmo. Não é nem uma questão especificamente política, mas era aquela questão de ser tão rica que todo mundo deveria servir a ela simplesmente, né? E tudo no Brasil era horrível, ela só queria estar no exterior, e uma série de preconceitos que ela destilava em todos os capítulos. A gente questionava muito isso antes de Vale Tudo ir ao ar, se haveria de fato espaço para fazer a Odete Roitman ser a Odete Roitman, né? Mas eu acho que falta bastante coisa ainda para ser aquela Odete Roitman que se imagina para esse horário das 8. Então, o fato é, a Odete Roitman de Débora Bloch tem sido uma Odete Roitman carismática e que o público ama odiar em alguns momentos. Em outros, ele se conecta com ela no pensamento de determinadas questões, né? Então eu acho que esse é um ponto que precisa muito ser observado pela Manuela Dias, pela direção de uma forma geral. A gente já sabe que a novela já está praticamente no fim nos roteiros, né? A Manuela já está quase terminando a novela. E aí tem coisas que dá pra voltar e fazer algumas cenas e tal, mas tem outras que já estão prontas e já estão encaminhadas e não vai dar pra descartar tanta coisa como o Boni fazia. Então é um preço que se paga pela adaptação, é um preço que se paga por se arriscar a fazer um remake da novela das novelas, né? E a audiência não tem respondido bem nesse sentido. Particularmente, talvez eu seja uma exceção, porque eu gosto da novela, mesmo assim, sigo acompanhando, mas enxergo esses problemas e porque muita gente acaba se afastando da novela por conta disso. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Agora, por exemplo, por conta de erro técnico, vocês ouviram minha tosse, né? Apertei o botão aqui, não foi. Acontece. O SBT anunciou neste sábado que cancelou a exibição de Eternamente Apaixonados, que tinha estreado na segunda, dentro da grade diária da emissora, no horário das 5 horas da tarde, ali depois de Meu Amor das Estrelas. Nós temos, nesse sentido, mais um caso em que o SBT encerra uma novela por conta da baixa audiência. Dessa vez, pelo menos, deu para dizer que lá no Mais SBT a novela continua disponível. Mas o público de novelas mexicanas, de uma forma geral, já ficou muito revoltado por mais esse momento em que o SBT tira do ar uma novela que colocou justamente para tentar retomar esse horário de novelas da tarde, né, do fim da tarde do SBT. Eternamente Apaixonados oscilou para baixo, em alguns dias deu 1,4, chegou a 2 pontos ali, mas não conseguiu alcançar os índices que se esperava. É algo que o Silvio Santos já tinha feito, é algo que a Daniela Berutti já meio que anunciou que faria, mas de toda forma, eu acho que existem dois lados nessa história. O primeiro é o SBT de fato tirar essa novela do ar, né, sem esse aviso prévio, cria esse precedente e abre esse precedente de novo, que as pessoas acabam não confiando que assistindo na televisão vão poder assistir a novela até o fim, né? Só que por outro lado, o saudosismo do público das mexicanas do SBT não reverte em audiência. Na audiência a gente não vê esse público lá endossando
essa exibição, endossando essa novela inédita, por exemplo. Então tudo isso cria essa sensação de insegurança provavelmente para o SBT e também para o SBTista de uma forma geral. Porque traz, né, essa ideia de que nada é permanente na grade, nada será mantido na grade, custe o que custar, para conseguir testar isso durante um período. Vamos para a matéria do TV Pop sobre este assunto, que diz o seguinte: SBT cancela a novela mexicana, deixa Macedão no aquecimento e prepara mais mudanças. Eternamente Apaixonados deixou a programação da rede depois de apenas 5 capítulos. Meu Amor das Estrelas, a princípio, continua, estão na mira do facão da emissora, tanto Bom Dia e Companhia quanto Meu Amor das Estrelas. Vamos ver se de alguma maneira isso ganha contornos diferentes nesse sentido. A matéria é assinada pelo Gabriel de Oliveira e diz o seguinte: pouca audiência, pouca paciência. Anunciada com alarde em um evento promovido no mês passado, a nova programação do SBT não terá uma segunda semana para contar história. Apontada internamente como o maior fracasso da segunda onda de modificações, a novela mexicana Eternamente Apaixonados foi rifada da grade com apenas 5 capítulos transmitidos. Seu espaço será ocupado pelo Tá Na Hora, que segue sendo comandado por Daniele Brandi. O precoce cancelamento do Folhetim Latino, no entanto, não é a única surpresa para os telespectadores. Das produções lançadas há menos de um mês, o Alô Você deverá ser o único sobrevivente na programação, segundo apurou a reportagem do TV Pop. A nova fase do Bom Dia e Companhia, apresentada pelos palhaços Patati e Patatá, corre risco de não chegar ao final na próxima semana. Estamos falando da semana agora a partir do dia 16, próxima segunda. Nesse sentido, segue a matéria por aqui. Uma fonte bem posicionada na estrutura da emissora liderada por Daniela Beirute garante que as mudanças estão apenas começando. Das produções lançadas há menos de um mês, o Alô Você deverá ser o único sobrevivente, já falamos aqui, né? A atração infantil do Bom Dia e Companhia, né, deve ser substituída muito em breve por mais um bloco do Primeiro Impacto, que terá o comando de Macedão da Chinelada. Então Macedão continua no SBT, mas iria para essa manhã fazer dobradinha com o Marcão do Povo, como já aconteceu com Darlisson Dutra, Bruno Peruca e outros tantos. Com o fim de Meu Amor das Estrelas, existem 2 possibilidades. Vale lembrar que são 60 capítulos do dorama, né? Que a faixa volte a ser ocupada totalmente pelo Tá Na Hora, para a infelicidade geral das emissoras afiliadas do SBT, ou que o espaço do dorama seja ocupado pelo Fofocalizando, que passaria a ficar no ar durante 2 horas. As parceiras do canal preferem a segunda opção, Fofocalizando, né, já que o programa de fofocas é competitivo, sendo corriqueiramente uma das maiores audiências da rede no PNT. Na terça, por exemplo, ele marcou apenas 0,1 a menos do que o Chaves, maior ibope do dia. O Aqui Agora, que seria comandado por Macedão da Chinelada e Dani Brandi, é carta fora do baralho, crava aqui o TV Pop. Quase todos os preparativos foram descontinuados, repórteres contratados para a equipe do noticioso foram remanejados para outros projetos como Tá Na Hora e o Alô Você, e o diretor Alan Rapp virou uma espécie de consultor do departamento, com o papel de colaborar com todas as produções do setor. A probabilidade de que o formato veja a luz do dia é remota nesse sentido, diz aqui o texto do TV Pop. O cancelamento de Eternamente Apaixonados foi surpresa inclusive para as afiliadas, que até agora não foram comunicadas formalmente. Nos grupos dos diretores das parceiras do SBT, a mensagem mais enviada ao longo do dia foi uma sigla, PCR. Não sabe o que isso quer dizer? Ô louco, bicho! O TV Pop revelou lá. Eu convido vocês a lerem o que quer dizer PCR. Mas tudo bem. Expressão popularizada desde os tempos das mudanças de Silvio Santos, corriqueiramente até hoje usada nos canais internos de comunicação da praça, né? Então nós temos aqui agora, olha só a nota do SBT. Nós planejamos o lançamento dos primeiros capítulos na TV aberta e agora o público poderá maratonar no Mais SBT todos os capítulos da novela. É um jeito bonito de dizer não funcionou, não deu certo. Então realmente tem essa questão. Tem nos intervalos do SBT já tem o anúncio de que a novela não volta na segunda-feira. Então, impressionante mesmo essa série de acontecimentos. E a gente vai ver, é claro, o que volta a acontecer a partir de agora com esse cancelamento. O fato é que o SBT está tentando de todo jeito, mas está com zero paciência de ver as coisas funcionarem ou não. São pontos que precisarão ser observados e a gente, claro, acompanha tudo por aqui, segue o legalzinho na Rede Gessler.
Legalzinho no ar, você que nos acompanha, deixa o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, legalzinho, o fantástico desta emissora. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu prestígio. Vamos aos comentários do povo aqui no nosso chat, bora lá. Temos aqui na nossa enquete que pergunta o que você acha de Vale Tudo. Gosto 67%, não gosto 8%, indiferente 31%. É assim que encerramos aqui a nossa enquete para perguntar isso para vocês. Vamos lá. Patrícia Torres, os vilões são os melhores, não precisa mexer. Eis a questão, né, Patrícia? Gosto muito também. Tereza Guimarães, boa noite, Júnior. Ana Paula, será que vai ter sala de espera do Acerte o Caia para Love Dance? Acho que não. Vamos lá. André Cabral, Vale Tudo by Iris Abravanel. Eternamente foi Apaixonados foi cancelado hoje, disse aqui a Ana Paula. Quem mais? Vamos lá, André Cabral, fizeram um Modete que ninguém odeia, esse é o grande erro. Parece Malévola, que era no ponto de vista da vilã, né? Chaparron, boa noite, Guegué tossiu. Gostar de vilões diz muito sobre a moral dos telespectadores. Não acho que seja o caso, viu, Chaparron? Não acredito que esse seja o caminho. Particularmente eu não acredito nisso, assim, eu acho que não é que gostar dos vilões é sobre a índole dos telespectadores, mas é que quando você tem mocinhos que não conseguem contrastar da maneira mais forte com os vilões, o vilão passa a parecer ter razão em algumas situações mais esdrúxulas ali, em alguns pontos específicos de verdades que ele larga. Então, essa é uma questão, e não que isso seja um problema. Carminha era assim, Nazaré era assim. Só que havia uma consciência do público e uma noção do próprio autor de saber para onde levá-la nesse sentido. Como a gente tem base de comparação sobre Vale Tudo, fica mais difícil, né? Dona Biruta, diz aqui André Cabral. Deixa eu ver quem mais. Chaparrão, mais uma vez o SBT agindo de maneira errada, só o domingo que salva o SBT. Poucas coisas ficam na grade, diz o Chaparrão. Se é pra tirar, que tire tudo que der menos de 2 pontos. Aí a Dani Brandi ficou sozinha, diz aqui o André Cabral. A Rede TV deveria ter slot do meio-dia à meia-noite. Muito bem. Quem mais? Lucas Félix, obrigado pela companhia também. É isso aí. Muito bem, vamos agora seguindo com o nosso legalzinho, temos mais 2 assuntos aqui. Você também pode ser parte do nosso canal no WhatsApp, é só escanear esse QR Code, por lá eu mando as nossas transmissões para você participar conosco. Segue o legalzinho na nossa programação. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Tem sido maravilhoso acompanhar os tributos que o Globoplay e a Globo colocam no ar sempre nas noites de sexta-feira, após o Globo Repórter. E na sexta-feira passada, ontem tivemos Denis Carvalho, que também foi maravilhoso, mas na outra semana nós tivemos ninguém menos do que Francisco Cuoco, 91 anos, recebeu a equipe da Globo em casa, um dos nomes mais importantes da história da teledramaturgia brasileira, e principalmente nos anos 70 da Globo, figura frequente nas novelas. Não só pela característica de ser um dos 2 grandes galãs junto com Tarcísio Meira, mas pela versatilidade dos seus personagens, a sua capacidade de trazer tipos dos mais diferentes a partir da sua abordagem de ator. Depoimentos muito bonitos da história do Francisco Cuoco a respeito dos papéis que marcaram a sua trajetória, como é o caso do Carlão de Pecado Capital. Eu acho que o que é mais incrível de Pecado Capital, eu assisti alguns capítulos da novela, conheço o enredo, mas não consegui acompanhar a novela inteira, é que pra gente que nasceu na década de 90, pra quem nasceu na década de 2000 e ainda mais pra quem nasceu na década de 2010 e quiser saber como é que é um retrato da juventude dos anos 70, um retrato de como era o jovem ou aquelas pessoas que tinham 20 e poucos anos na década de 70, é especial demais poder ver Pecado Capital e ver ali como é que é, no meu caso, né, meus pais são dos anos 70 e viveram essa época mais intensamente, então
dá pra gente a oportunidade de ver como é que era que se lançava moda nos anos 70, como é que as pessoas se comportavam nos anos 70, do ponto de vista positivo e negativo, os comportamentos problemáticos, principalmente relacionados ao machismo e outros elementos importantes que a sociedade vai avançando e evoluindo, mas de uma maneira geral, o Carlão tinha muito do estereótipo não só do carioca dessa época, mas do brasileiro médio dessa época que tentava batalhar ali por um lugar ao sol e aí se via naquele dilema ali com o dinheiro na mão, que era vendaval, né? Nós tivemos também o Cristiano de Selva de Pedra, que é anterior ainda a Pecado Capital. Selva de Pedra é uma novela importantíssima nesse sentido, que teve 100% de audiência no último capítulo, ou seja, é o tipo de galã que viveu e teve a sua arte exposta em uma época em que todo mundo conhecia ele. Teve ali, tem também no documentário, no tributo a Francisco Cuoco, um momento em que ele participou do programa Só o Amor Constrói, que era uma espécie de arquivo confidencial em que o próprio artista falava sobre si mesmo e passava por alguns lugares, em que existe uma verdadeira multidão esperando pelo Francisco Cuoco fora de uma gravação para esse programa. Então, é uma figura que de fato representa muito da arte popular, da novela e da conexão com o grande público nos anos 70. E temos também os personagens icônicos de novelas das 10, como é o Herculano Quintanilha de O Astro, que foi revivido por Rodrigo Lombardi na versão de 2011 da novela. Então, Francisco Cuoco merece muito todas as homenagens enquanto artista que é, o grande artista que é, e a maneira doce com que ele ainda conversa sobre esses assuntos e recebeu a equipe da Globo em casa, acho que é um exemplo para todo mundo que trabalha com comunicação, com arte de uma forma geral, sobre o quanto é importante saber de si mesmo, né? A gente vê um Francisco Cuoco que é muito parecido no auge do sucesso nos anos 70, depois nos anos 90 já participando de alguns projetos especiais e agora mais recolhido. O Francisco ainda parece que a mesma pessoa diante do público. Isso é muito bonito de se ver, muito positivo e um exemplo certamente quando a gente olha para essa carreira artística e tudo mais, um exemplo a ser seguido é o Francisco Cuoco. Segue o legalzinho na Rede Gesla. Eu queria ter falado sobre esse assunto ainda na semana passada, mas acabei não. A gente teve outros temas que atropelaram essa pauta, mas o fato é que eu terminei Pablo e Luizão ainda na semana anterior. E aí a gente vê o quanto a Globo ainda tem a capacidade de fazer bons produtos de humor, se der a liberdade àqueles roteiristas e àqueles artistas que serão capazes de fazer isso. Paulo Vieira é capaz de fazer isso e provou muito fortemente em Pablo e Luizão que para mim podia ser um programa de grade. Que se criem situações roteirizadas depois, mas podia ser um programa de grade, porque ele tem um elemento de humor popular ali, que é muito forte, e que de fato eu acho que não vai de encontro com as regras que a Globo tem trazido dentro do seu ESG, dentro do seu processo, né, de retratar o Brasil atualmente. Pablo e Luizão têm momentos muito engraçados e também momentos muito emocionantes, como no último capítulo, em que nós temos Lima Duarte fazendo uma participação mais do que especial, uma participação comovente de Lima Duarte, fazendo um matuto de interior, como tantos que ele fez pela sua carreira, também com 91, Lima Duarte, se não me falha a memória, né? Um grande artista, um artista muito importante da história do Brasil, e o Paulo Vieira ter acesso a esses artistas para juntar com grandes nomes como Otávio Miller, o Ailton Graça e também a Drica Moraes, é algo muito especial. É a questão que fica muito fortemente de que existe espaço para o humor na Globo ainda. Só que é preciso ter coragem de eventualmente pisar no acelerador, como é o caso de Pablo e Luizão, que é um humor para toda a família, mas ao mesmo tempo está ali sempre no limite de algumas coisas, né? Então é importante ter essa questão e de uma forma geral, acho que é um humor leve, um humor verdadeiramente engraçado também.
Assim como muitos estilos são o nonsense, que eu adoro também, é maravilhoso. A Praça é Nossa, que é clássico, também é muito bom em vários aspectos. Né? São vários tipos de humor que são muito positivos, mas Pablo e Luizão me lembrou muito a Diarista, me lembrou muito Os Normais, claro que com uma temática completamente diferente, A Grande Família, né? Produtos, toma lá da cá, produtos que sempre foram da competência da Globo fazer e que não são feitos já há muito tempo, ou são feitos em pequenas temporadas. Então fica a recomendação, eu me emocionei muito no último episódio de Pablo e Luizão, porque de novo, é um programa de humor sobre amizade, né? Então são valores universais e vai funcionar em todo o Brasil sempre, porque existe uma brasilidade impregnada em Pablo e Luizão que é muito especial. Então fica a recomendação para quem não assistiu ainda no Globoplay, mas em breve deve estar também na televisão aberta, tá certo? Muito bem, segue o legalzinho na nossa programação. (18h41), este é o Legalzinho na Rede Gesla, o fantástico desta emissora. Obrigado a você pela sua companhia. Não se esqueça de deixar Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie o nosso trabalho, lembre também de fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, tá aqui o nosso canal do WhatsApp, ou então link direto embaixo deste vídeo. Vamos aqui com a turma que está comentando, vamos lá. Lucas Leonardo, bom é que a novela vai estar no Mais SBT, foi um milagre esse streaming do SBT, diz o Lucas Leonardo, mas de fato com o público de TV aberta, ainda que seja grátis, né, o Mais SBT, fica um pouco essa sensação de desrespeito que já ficava também quando o Silvio Santos fazia isso. Mas, enfim. Chaparrão, tomara que tenha tributo a Estênio Garcia. Será que teremos tributo a Mauro Mendonça e Rosa Maria Murtinho? Tem tanta história boa, de tanta gente boa da Globo, né? Que é muito legal da gente ver. Eu gosto muito dessa série, acho belíssimo o trabalho. Vi o do Denis Carvalho hoje também. Quero ver os outros de Neuza Borges, Lima Duarte também. Tanta gente importante, né? Que legal. E homenagear essas pessoas em vida, né? Isso é muito importante. Vamos lá. André Cabral, perdão, o tributo é um grande acerto, poderia ir para os domingos após o Fantástico, quando a Ana Maria estrear o reality culinário, diz aqui o André Cabral. Vamos lá. Chaparrão, será que teremos tributo a Paulo José, grande ator gaúcho? Paulo José é maravilhoso também, em O Tempo e o Vento, ele foi inesquecível também, um cara muito importante como diretor também, né? André Cabral, eles estão fazendo apenas de atores vivos, né, nesse momento, tem isso é importante, e de novo, é uma questão de celebrar em vida o talento dessas figuras que é muito importante. Quem mais? Lima Duarte tem 95 anos, é verdade, 95. Vamos lá, Lucas Leonardo, a Globo acertou nessa série, deve ser boa. É isso, muito bem, minha gente. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, como diria nosso querido Fausto Silva, nós vamos ficando por aqui. A reprise desse programa é hoje 10h30 da noite, se você quiser curtir mais uma vez. Para você que está vendo no modo gravado, muito obrigado pela companhia. Ficamos por aqui e até amanhã.